A palavra de Deus diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos juntos, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, Pai, por toda a Escritura Sagrada, especialmente, Pai, nesse momento, por essa porção tão preciosa, que nos exorta, Pai, que devemos ser revestidos, Pai, porque o Senhor nos deu o dom da armadura de Deus, devemos ser revestidos dela, com toda a oração, com toda a súplica. Nos ajuda, Pai, orarmos sem cessar. Ajuda-nos, Pai, na nossa vida de oração, de falar contigo, de busca, Pai, do Senhor, de ser revestido, Pai, do poder do Senhor, buscarmos na fonte a força do Senhor para resistir, meu Pai, no dia mau, para na batalha, Pai, permanecermos de pé. Pai amado, nos ajuda, Senhor, nos fortalece, nos anima, nos encoraja, Pai, na vida de oração. Essa é a nossa petição e nos ilumina, Pai, nesse momento. Que haja, Pai, uma humilde transmissão da Tua palavra e que o Senhor ilumine os nossos corações e venhamos colocar a Tua palavra em prática. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Amados, a oração, o falar com Deus, é o alicerce da vida cristã. Eu vou repetir. A oração, o falar com Deus, é o alicerce da vida cristã. Quando o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele fala aos Efésios sobre a armadura de Deus, o apóstolo Paulo, ele não está somente apresentando 6 ferramentas espirituais necessárias para resistirmos ao inimigo, às investidas do maligno no dia mau. Mas observe como o apóstolo Paulo conclui essa descrição da armadura de Deus com um chamado vigoroso para você e para mim. E esse chamado vigoroso é para termos uma vida ativa de oração. Observe mais uma vez o versículo 18. Olha o que diz o texto. Com toda a oração e súplica. Depois que ele fala sobre os 6 elementos, as 6 partes, os 6 instrumentos que constituem o dom da armadura de Deus, por que é um dom? Porque a armadura de Deus é dada por Deus. A armadura de Deus não é forjada por mim e por você, mas a armadura de Deus nos é dada à igreja, ao homem e à mulher de Deus, para resistir ao dia mau, para resistir em meio ao campo de batalha espiritual. E o apóstolo Paulo vai dizer que a oração ela é fundamental. Por quê? Porque, segundo ele, versículo 18, ela é em todo o tempo.
A batalha é em todo o tempo. A luta espiritual é em todo o tempo. A oração também deve ser em todo o tempo. Deve ser no espírito, com vigilância, com toda perseverança e súplica, intercedendo por todos os santos. Observe, o que é que Paulo está dizendo à igreja no versículo 18? A oração não é apenas um apêndice na vida cristã. Não é apenas um aspecto adicional da vida cristã, mas a oração é a própria força que sustenta todas as demais áreas da vida. Eu não sei se você já observou, lendo essa passagem, que cada peça da armadura não é apenas uma peça. Não é apenas um instrumento, ela corresponde a cada uma das áreas da vida do cristão. Por isso, cada elemento da armadura, ele deve ser sustentado, deve ser mantido com a oração. A igreja que ora é a igreja que permanece firme no dia mau. O homem de Deus, a mulher de Deus que ora, é o homem e a mulher de Deus que permanece firme no dia mau. E Paulo mostra como a oração ela é central nessa batalha. Por isso, nessa noite, eu quero meditar com os amados sobre a oração como arma espiritual. Observe a primeira lição. A primeira lição que o apóstolo Paulo nos dá, do versículo 10 ao 12, é acerca da natureza da nossa batalha. Que natureza de batalha é essa? A nossa batalha, ela é espiritual. O apóstolo Paulo é claro, essa batalha é espiritual. E quando ele nos fala sobre a natureza dessa batalha, do versículo 10 ao 12, ele está querendo que eu e você venhamos entender esse campo de guerra, esse campo de batalha, aonde se dá essa luta. Observe mais uma vez, do versículo 10 ao 12, quanto ao mais... Olha como ele começa: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo prepara ciladas. O diabo tem os seus ardis. O diabo tem os seus estratagemas contra a igreja e o homem e a mulher de Deus. Olha a continuação, versículo 12. Porque a sua e a minha luta não é contra o sangue e a carne. Olha a natureza da batalha. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo alerta a igreja de Éfeso, a igreja cristã de todas as épocas, que a batalha é espiritual. Como ele transmite a realidade dessa batalha espiritual, citando principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, a nossa luta não é contra seres humanos, carne ou sangue. Ele sintetiza versículo 12. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Paulo aqui, ele está fazendo referência a quê? Aos poderes demoníacos que atuam neste mundo. Amados, a batalha espiritual é uma realidade. O mal, a maldade é uma realidade. Paulo aqui alerta a igreja que há poderes demoníacos atuando no sistema mundano e em cada estrutura desse sistema. O apóstolo Paulo, ele está alertando a igreja. Há principados, há potestades, há um reino de trevas.
Nós falamos muito sobre o reino de Deus, o reino dos céus, o reino celestial, mas há um reino de trevas. E esse reino está atuando nesse mundo, como um sistema bem ordenado, bem planejado. Em cada estrutura há forças malignas que influenciam esse sistema que nós chamamos de caído, mundano, pecaminoso, carnal. O apóstolo Paulo, ele não esconde que há trevas espirituais, há todo um projeto maligno de afastamento do Deus vivo. E ele fala, os inimigos espirituais, essas forças, observe a linguagem que o apóstolo Paulo utiliza, são forças. Age com força, age para impactar, para destruir, age para arruinar. Há, irmãos, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Há reino de trevas que se utiliza de forças espirituais da maldade. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo, diante da realidade, da batalha espiritual, a oração é essencial. A oração, ela é essencial por quê? Porque o falar com Deus, o ter comunhão e intimidade com Deus, através de uma vida ativa, diária de oração, isso nos faz nos conectarmos com Deus vivo e verdadeiro. Aquele que é o único capaz de proteger você e a mim dos poderes e das forças malignas. Só Deus é que pode te guardar. Só Deus pode livrar você e a sua família. Só Deus é que protege o seu filho, a sua filha, o seu cônjuge, o seu parente, cada familiar seu. Só Deus e o seu poder, e por isso nós devemos recorrer a Deus em oração. Agora, qual é o problema? Muitos cristãos estão negligenciando a oração diária. A oração em momentos do dia. Por quê? Porque acham de forma enganada, cega, ilusória, que vão conseguir batalhar essa batalha espiritual com recursos meramente humanos. Amados, não tem como vencer essa batalha com recursos humanos. Não tem como vencer, não há estratégia humana, aptidão, expertise, inteligência humana que consiga fazer com que uma pessoa seja bem-sucedida nessa batalha. Só é bem-sucedido nessa batalha aquele que se apossa do dom da armadura de Deus. É por isso que é um dom. É por isso que é dado por Deus. É por isso que cada uma das peças e a oração como aquela que ativa a armadura de Deus, isso vem de Deus. E só através daquilo que Deus nos dá é que nós conseguimos vencer a batalha espiritual. Recursos meramente humanos não nos faz permanecermos firmes no dia mau. Isso deve entrar na nossa cabeça. Somente com a oração. Porque sem oração, imagine a condição de uma pessoa nessa batalha espiritual, renhida contra forças malignas, demoníacas que atuam nesse mundo. Uma vida sem oração é como um soldado desarmado numa trincheira em plena batalha. O que é que esse soldado pode fazer? Ele vai perecer. Um soldado sem arma, ele perece. Muito difícil ele escapar. É uma pessoa, é um cristão, na realidade da batalha espiritual, sem a vida
de oração. Quanto tempo você está dedicando à oração em meio a essa batalha espiritual? A oração como arma espiritual. A segunda lição é acerca do equipamento para essa batalha de natureza espiritual. O apóstolo Paulo fala que o equipamento do crente é o quê? A armadura de Deus. É a armadura de Deus. E com essa armadura, o crente, ele se prepara com propósito para essa batalha. Veja do versículo 13 ao 17. Olha o que o texto diz. Portanto, ou seja, depois de ter falado sobre a natureza da batalha, ela é renhida, ela é terrível, ela é de natureza espiritual, contra forças malignas e demoníacas que não brincam em serviço. Aí o apóstolo Paulo diz, a partir do 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que tem uma finalidade, tem um propósito, para que você e eu possamos resistir no dia mau. E o dia mau é uma realidade dentro do campo da batalha espiritual. Olha a continuação. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, somente com a armadura de Deus. Somente com a armadura de Deus. Paulo fala antes da armadura, para depois falar sobre estarmos, irmãos, revestidos dela, resistirmos ao dia mau e sermos vitoriosos e permanecermos inabaláveis. Olha o versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você lendo essa passagem, você já se perguntou o que é o dia mau? Porque o dia mau é uma das lições centrais do apóstolo Paulo nessa passagem. Veja, o dia mau é uma realidade dentro do campo da batalha espiritual, e esse dia mau não se refere especificamente a um dia de 24 horas. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre o dia mau, ele está falando sobre intensas dificuldades, tentações e oposições espirituais enfrentados pelo servo do Senhor. Vou repetir. O dia mau representa, significa momentos de intensas dificuldades, tentações e oposições espirituais. O dia mau, de forma bem concreta, ele representa qualquer situação onde as forças malignas atacam a nossa fé, a nossa unidade e a missão do povo de Deus. Pode ter certeza, quando há um problema, a fé está sendo minada, há desunião da igreja, a igreja não progride, não avança, não cumpre sua missão, pode ter certeza, ela está vivenciando o dia mau. As forças malignas estão investindo com tudo contra a vida de uma pessoa, contra a vida da igreja. O dia mau é uma realidade e você tem que estar preparado para ele com a armadura de Deus. Diante dessa realidade, Paulo ele vai exortar que eu e você, nós devemos buscar o Senhor. Buscarmos estar fortalecidos no Senhor e equipados
com a armadura de Deus. Observe, Paulo cita claramente 6 elementos, 6 partes, 6 peças dessa armadura: cinto da verdade, couraça da justiça, calçado do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. Cada elemento, amados, da armadura simboliza um aspecto vital da nossa vida cristã. O que é que representa esses elementos? De forma bem sintética, o cinturão da verdade representa a integridade, fidelidade à palavra de Deus. Couraça da justiça simboliza a justificação em Cristo e uma vida de santidade. Calçados do Evangelho da Paz equipa a igreja para proclamar reconciliação entre Deus e os homens. O escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno. Sabe o que são esses dardos? O maligno lança esses dardos inflamados quando ele ataca a vida de uma pessoa com dúvidas e tentações. Quando o ataque dele é contra as emoções, os pensamentos e a fé de uma pessoa. São os dardos inflamados do maligno. Para se proteger deles, se guardar deles, o escudo da fé. O capacete da salvação garante que eu e você mantenhamos em mente a esperança da vida eterna e protege a mim e a você na nossa mente dos ataques do inimigo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele é claro no versículo 17, a Escritura Sagrada é a arma para proclamarmos a verdade e, ao mesmo tempo, resistirmos ao erro. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, ele não menciona a oração como uma peça específica dessa armadura. E isso tem um propósito. Tem um objetivo. Por quê? Porque a oração é o que ativa todas as peças. A oração é o que faz com que a armadura esteja ajustada na nossa vida. A oração é o que faz todas essas armas estarem firmes e prontas a serem usadas. Sem a oração, a verdade, a justiça, a fé, a palavra de Deus perde o impacto que teria com uma vida ativa de oração. Como, amados, usar a palavra de Deus sem acompanhar o uso da palavra com a oração? Como, irmãos, orarmos sem a palavra? Como usarmos a palavra sem a oração? Irmãos, a única forma de transformar conhecimento bíblico em vida é através da oração. Não há outro meio. Não há outro meio para a sabedoria, para aplicar a vida no cotidiano, a palavra na vida, no cotidiano, sem a oração. É essa oração contínua, sem cessar, que faz com que a armadura ela esteja ajustada e seja funcional. Terceiro e último aspecto, o que é a oração? A oração é o que nos sustenta na batalha. Veja mais uma vez o versículo 18. Olha o que diz o texto: com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que é que o apóstolo Paulo faz no versículo 18? Ele destaca 4 elementos que estão diretamente relacionados à oração eficaz. O primeiro elemento é a constância. O apóstolo Paulo diz, orando em todo tempo. O elemento da constância deve estar unido à oração. A oração é uma prática contínua. Um segundo elemento é a variação.
Eu e você não temos uma vida de oração saudável se a gente só pede, pede, pede e pede. O apóstolo Paulo fala que deve haver o quê? Variedade. Ele diz, com toda oração e súplica. O apóstolo Paulo, ele está nos lembrando que há, irmãos, uma diversidade de oração, de adoração, intercessão, confissão, ações de graças e também pedidos. Um outro elemento é o elemento espiritual. Orando em todo tempo no quê? No Espírito. O apóstolo Paulo está dizendo que as orações devem ser guiadas pelo Espírito Santo e não apenas pelos nossos interesses. Quando a gente muitas vezes ora, nós só estamos pensando o quê? Que aquilo que nos interessa seja realizado. Mas o que deve guiar a oração deve ser o Espírito Santo. Um quarto e último elemento, a vigilância. Olha o que diz o texto: vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amados, nós devemos ter atenção e persistência com a nossa vida de oração. A resposta pode ser logo, a resposta pode ser a médio, mas também a longo prazo. O céu pode se manter um tempo em silêncio, mas eu e você devemos perseverar na oração, com atenção, com vigilância, sem cessar. A oração, amados, é o que nos mantém conectados com a fonte de poder, com o Todo-Poderoso, na batalha espiritual. A igreja aqui, ela está sendo convocada pelo apóstolo Paulo a viver com vigilância, intercedendo uns pelos outros. Por quê? Porque a nossa luta, ela não é uma luta de pessoas que estão sozinhas, mas a nossa luta é como um corpo de Cristo. Lutamos como igreja. E eu quero concluir pedindo a você que olhe como inicia o versículo 10 de Efésios 6. O texto diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E eu quero dizer que o meio para isso é a oração. A oração é o meio para que você e eu sejamos fortalecidos, revestidos, animados, vivificados para essa batalha espiritual. Sem oração, a armadura enfraquece e nos tornamos vulneráveis contra o inimigo. Algumas aplicações práticas bem rápido aqui, irmãos. Estabeleça um compromisso diário de oração. Comece e termine o dia falando com o Senhor. Ore em todas as circunstâncias. Não espere o dia mau chegar. Não espere. Ore em momentos de paz e alegria. Eu convido o grupo de louvor. Ore pela igreja. Tenha o hábito, a exemplo do apóstolo Paulo, de interceder pelos santos. A oração intercessória fortalece a unidade do corpo de Cristo, vai fortalecer a quarta igreja cada vez mais. Dependa do Espírito Santo. Permita que Ele conduza as suas orações e conduza com gemidos inexprimíveis, como Paulo fala em Romanos 8, 26. Ou seja, o que fica claro é que a batalha é real, mas a vitória é certa no Senhor Jesus Cristo. A batalha é real, mas a vitória, ela já foi garantida na pessoa de Cristo Jesus. Por isso, vista toda a armadura de Deus e ore sem cessar. Que seu quarto, aproveitando o gancho, pastor Wallace, que seu quarto se torne um quarto de guerra. Que no seu quarto você batalhe se utilizando da oração.
Cristo fala em Mateus 6,6: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Recompensará você. Ore, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus nos abençoe no nome de Jesus.